Como que foi a minha jornada pra sair da casa dos meus pais? A minha jornada pra sair da casa dos meus pais. Nessa casa aí, sim. Primeiro eu consegui um emprego de estágio. O dinheiro que eu ganhava do estágio, eu pagava um pouco da minha faculdade e meu pai pagava outra parte, porque o dinheiro que eu ganhava não dava, né? Aí, depois eu consegui um emprego que me pagava um salário melhor. Nesse meio tempo, eu ainda pagava minha faculdade e guardava um dinheiro. E já guardava uma grana. Nesses tempos trabalhando e guardando uma grana, eu consegui dar entrada, juntar um dinheiro pra dar entrada numa casa. E nesse meio período também, eu já estava provavelmente namorando com a minha esposa. Quando eu comprei minha casa, ela ficou quase que 1 ano e meio, quase 2, sem ninguém aqui, tá ligado? Tipo, só a casa parada, sem ninguém morando nem nada, sabe? E aí, eu e minha esposa chegamos à conclusão de que a gente podia casar e tal. E eu falei pra ela, bom, eu quero morar sozinho um tempo antes de casar, porque eu quero ver como é que é a vida morando sozinho, né? Quero saber como é que é a vida morando sozinho, porque até então eu morei com meus pais. Então, assim, eu não cuidava da casa e nem nada. Então, eu não sabia como é que era o sofrimento, as coisas. Eu não tinha essa experiência, tá ligado? Porque minha mãe cuidava da casa, mano, quando eu morava com a minha mãe, né? Com meu pai. E a maioria das contas, quem pagava era meu pai e minha mãe, mano. Eu falei, mano, eu queria morar sozinho. Aí eu fiquei morando sozinho por 6 meses. E aí eu casei. Nessa despedida de sair da casa da minha mãe pra morar sozinho... Minha mãe, nossa, minha mãe foi... Putz, não, filho, misericórdia, não. Eu não deixo, não quero. Eu falei, mãe, você não vai decidir isso. E meu pai falou, vai, filhão, eu te ajudo. Quer que o pai alugue um caminhão pra você levar suas coisas? Meu pai já era mais assim, tá ligado? Minha mãe chorou, ficou angustiada, ficou, pô, né? Tudo bem que eu acho que meu pai não falou isso que eu falei, né? Mas era essa sensação, assim, né? Mas acho que a mãe sofre mais que o pai, talvez, eu acho. Não sei, depende, né? Tem pai que sofre mais que a mãe também, né? Aí depende de família pra família, mas cada família é um mistério, né, mano? É isso que é loucura, né? Pra quem tem pai, né? Quem não tem pai é difícil. Mas aí beleza. Aí eu mudei. Aí eu fiquei 6 meses comendo arroz com linguiça, mano. Porque eu não tinha fogão, cara. Eu mudei sem fogão, mano. Eu não tinha fogão, velho. Eu fiquei uns 6 meses comendo arroz com linguiça, cara. E aí eu fazia o arroz na panela elétrica... E aí eu fazia linguiça na air fryer, né? E era isso, mano, né? Mas eu comia cup noodles. Cup noodles é fogo. Pior que meus pais são bem apoiadores na questão de morar sozinha. Só não apoiam casar pra não dar problema. Mas ter apartamento próprio e ter namorido, eles deixam. Ah, toma cuidado desse negócio de namorido, hein? Porque namorido é casamento, praticamente, né? Se morar no mesmo lugar por 6 meses, eu acho, né? Já vira união estável, já é considerado casamento. Eu queria ter saído antes, mas financeiramente, em São Paulo, não tinha como. Mudei final do ano quando me casei, né? Mas então, se não for no papel, não é união estável? Ué, mas união estável não é comprovado que você mora no mesmo teto que a pessoa por um determinado tempo e vocês têm relação de casal? Eu acho que é, hein? Mesmo não tendo no papel... Meu cunhado mora com a namorada, tem 11 anos. Convênio não atendeu como união estável. Ah, tá, mas tudo bem, acho que essa parte de convênio talvez tenha que estar no papel e tal. Mas eu acho que na questão, vamos supor que, 11 anos né? Você pode solicitar a união estável morando junto tanto tempo assim, mas não é que vira automaticamente. É só união de boca. Mas assim, se o apartamento for meu e eu que paguei, eu posso mandar embora de qualquer... Ah, não, sim, também tem isso aí, né? Tem isso aí também. Na época eu consegui dinheiro pra dar entrada na minha casa e há muitos anos, 70/80, praticamente ninguém consegue fazer isso jovem atualmente. Calma, na época consegui dinheiro pra dar entrada na minha casa. 70/80? Ah, no ano de 70/80. 1970 ou 1980? Tipo isso? Aí eu morei 6 meses sozinhos, né? 6 meses sozinho, né? Morei 6 meses sozinho. Calma, eu já leio, porque senão eu perco o fluxo aqui do que eu tô raciocinando. Depois você manda de novo e eu termino aí o raciocínio. Pera aí. O que eu tava falando? Ah, tá, lembrei. Eu morei sozinho por 6 meses. Foi uma experiência árdua e difícil, que faz a gente dar mais valor no trabalho de casa, sabe? Porque, mano, quando a gente mora com os pais... Se os pais fazem tudo, que era o meu caso, né? Meu pai pagava todas as contas, minha mãe cuidava da casa. Na minha família foi assim, né? Então eu era o filho que, tipo assim, eu só precisava ser um bom filho, né? No caso, né? E eu sempre fui, né? Eu acho. Então,
eu não tinha essa experiência, eu quis ter essa experiência. Por isso que antes de casar eu me mudei e morei sozinho por 6 meses, né? Então, quando você mora sozinho, você muda um pouco sua visão e começa a valorizar certas coisas que antes você não dava valor, né? E aí você muda completamente a sua ideia de algumas coisas, né? Então, assim, o meu conselho é, se puderem, morem sozinho, pelo menos um pouco da vida de vocês, morem sozinho, aceitem esse desafio, né? Eu acho que é um bom desafio viver essa experiência, pra poder dar valor quando vocês estiverem morando com outra pessoa, né? Que é uma experiência louca, mano. Aí eu morei sozinho por 6 meses, depois eu casei e aí eu me mudei pra cá. Me mudei não, já tava morando aqui, minha esposa se mudou pra cá, onde a gente tá morando hoje, né? Mas basicamente foi isso. E se você tá gostando dos conteúdos, não esquece de deixar o seu like, fazer algum comentário e, se possível, se inscrever no canal pra acompanhar e não perder nenhum conteúdo aqui do Mr. Fall. A questão para financiar casa é dar uma entrada, financiar em parcelas menores do que você é capaz. É verdade, eu ia falar sobre isso. Hoje eu fui levar minha sogra lá pra ver umas casas que tá vendendo aqui perto na região. A casa custa 280 mil e ela aceita lá o plano lá do coisa. Só que, mano, a mensalidade tava dando... Tinha que pagar uma entrada de 90 mil reais, 97 mil reais a entrada. E a mensalidade tava dando 1.800 reais. Pra ela é impossível. Porque ia comprometer praticamente 50% da renda da família dela, né? Ela até ficou triste depois, mano. Porque ela achou que, né, ia conseguir lá. E aí eu falei, mano, é impossível. Porque assim, como que ela vai comprar uma casa, né? 94 mil uma entrada é quase... Mano, é muito difícil. Uma pessoa hoje em dia conseguir juntar 94 mil. Tem que estar muito bem resolvido da vida financeira, tem que estar muito bem resolvida pra conseguir, né? Então, esse negócio de morar sozinho tem um empecilho muito forte, porque você não consegue, com 18 anos, ter 94 mil reais. Mas hoje em dia, a entrada... Putz, eu já não sei. Essa parte aí não foi informado, não. A princípio, tinha que ter esse valor lá, pelo que ela falou. Eu acho que parcela a entrada pra projetos que já estão construídos, né? Que estão vão construir em determinado período, né? E parcela da entrada mais parcela normal todo mês fica duro. Tem esse porém também, né? Então, assim, cara, quase impossível, né? Super improvável de conseguir. Aí começa a ir pra um caminho de tentar achar outras alternativas mais baratas. Só que você vai ver as opções de casas que tá hoje. As casas de 150 mil. Cara, tá difícil casa de 150 mil pra comprar. Que parece um lugar aconchegante. Parece tudo um ovo, mano. Parece tudo um ovo. É difícil, cara. E eu nem tô falando de que era grande, tá? Era 57 metros quadrados a casa, né? Era 57 metros quadrados a casa, tá? 280 mil, mano. Com 150 mil você compra um terreno aqui onde eu moro, um terreno pequeno ainda. Então, né? A que eu tô fazendo é um ovo e já tá difícil. Pois é, mano. Então, assim, fazer casa não tá fácil, velho. Ter casa hoje em dia não tá fácil. Por isso que eu digo pra vocês que moram hoje, que tem esse privilégio de poder morar com os pais de vocês ainda e tal, façam o possível para juntarem o máximo de dinheiro que vocês puderem. Porque no dia que vocês precisarem, vocês já vão estar um passo na frente de 99% das pessoas. Façam o possível para juntarem. Tentem guardar o máximo de dinheiro que vocês puderem. Comecem a planejar a compra da casa de vocês hoje para daqui talvez 10 anos estarem comprando, mano. Porque se vocês não planejarem, se vocês deixarem pra contar com o progresso, com a carreira, o futuro, pode ser que lá no futuro vocês percam oportunidades incríveis por não ter se planejado, mano. Então se planejem, se planejem. Eu sou arquiteta e trabalho fazendo projeto de prédios de apartamentos. E o que mais está sendo pedido para fazer vendas são apartamentos de até 60 metros quadrados. Então, é que 60 metros quadrados, para 2 pessoas, eu acho que até é ok. O problema é que, mano, começa a ficar apertado quando você coloca uma criança ali, né? É ok, inclusive, para quem trabalha fora, talvez, né? Quem sai muito, quem não vive tanto em casa, mano. Mas não é... Eu acho pequeno. Pra mim, eu acharia meio desconfortável. A minha casa hoje, acho que tem 6 por 12. Quanto que dá? Eu não sei quantos metros quadrados tem minha casa. A sua, posso falar? A sua eu sei. A sua é 10 por 20, eu acho. O terreno, né? A casa em si é um pouquinho menos. A casa é menos.
10 por 20 é 200 metros quadrados, mais ou menos. Aí a sua casa deve ter uns 100 metros quadrados pra mais. Uma mansão. Sua casa deve ter por aí, uns 100 metros quadrados pra mais. A minha também deve ser por aí, uns 100 metros quadrados pra mais. Né, minha casa. É porque minha casa, né, tem dois quartos, sala de jantar, cozinha, banheiro, garagem, área de luz, quintal no fundo e o meu estúdio no fundo e uma área de gourmet, né? Então minha casa é bem grandinha até. A minha casa, eu paguei 250 mil na época. 250 mil. Mas sua casa pra mais um filho já fica pequena, né? É, pra mais um filho eu vou ter que meter uma beliche. Porque não tem espaço pra mais uma cama. Eu teria que meter uma beliche e ver o que vira com uma beliche, né? Por isso que eu acho loucura quem gasta horrores em casamento. Tem que ter muita grana. Tudo isso por uma noite. Cara, é loucura. Eu também acho. Porém, eu também respeito o sonho das pessoas. Tem gente que quer... É o sonho da pessoa, tá ligado? Fazer um casamento com festa, comemorar com todas as pessoas que ela gosta, que ela ama, que são os amigos dela. Que foi o caso da minha esposa, por exemplo. O sonho era dela de fazer uma festa de casamento. Eu falei pra ela, amor, eu sei que é seu sonho, então, por favor, junte esse dinheiro. Eu até te ajudo, mas eu vou focar na casa. Foi o que eu fiz, eu combinei com a minha esposa, né? Eu foco na casa e ela foca na festa de casamento. Então, assim, ela juntou o dinheiro e fez, né? Mas foi o sonho dela. Ela abdicou de uma lua de mel, por exemplo, pra ter essa festa, né? Porque a gente não tinha dinheiro, né? Na época. Mas assim, eu respeito, porque tem gente que vive esse sonho de... É que é fogo, mano. Casamento, na minha opinião, é uma comemoração que você faz com as pessoas que você gosta por uma união que você fez com uma pessoa que você ama. Chegou mais um Jerego Tango. Nesse quesito, quando você faz uma festa de aniversário, né? Quando você faz com uma festa de aniversário, você comemora ali, você faz uma festinha, você comemora. O casamento é uma vez que você vai fazer na vida, provavelmente, né? É o que se espera normalmente, né? Tem casos e casos, óbvio, né? Mas normalmente ninguém casa pra lá na frente separar, né? A ideia não é, né? Acontece, infelizmente. Ou felizmente, né? Depende dos casos. Aí, você casa, você fala, mano, a pessoa idealizou aquilo, sonhou com aquilo, ela fala, pô, eu quero encontrar a pessoa amada, a princesa, o príncipe, eu quero casar, eu quero ir com aquele vestido de noiva, super... Como é que é o véu? O véu que chega lá no tapete vermelho, né? Que entrar... Né? E aí, se você sonha com isso, pô, eu acho super válido, mano. Tu quer casar de véu, Fal? Não, eu não, minha esposa aqui. E aí, mano, se você sonha, é um sonho, tá ligado? Acho que sonho... na minha cabeça, eu não sonho com isso, então eu vou achar besteira. Mas quem sonha com isso, pra essa pessoa, é um sonho. Ela quer realizar um sonho, né? Então, pra quem sonha, é outra história, né? O ruim de planejar as festas de casamento deve ser ser só os convidados agregados. Deve aumentar muito a lista de convidados e deixar mais caro a festa e tal. Cara, atualmente, na época que eu fiz lá, se eu não me engano, era R$100 por convidado. A gente convidou aproximadamente 200 pessoas, então faz as contas aí. Quanto que a gente gastou só na festa. Só na festa, tá? E isso há 6 anos atrás, né? Mas eu sou contra uma coisa. A gente não se endividou. A gente não se endividou porque minha esposa foi juntando nesse tempo que a gente namorou, no tempo que a gente namorou, que a gente tava lá se conhecendo, ela já tava juntando pra esse sonho dela, né? Tava pra essa festa, né? Então, assim, ela não ficou endividada anos e anos pagando, né? Eu acho que se endividar pra pagar é muito complicado, porque você começar um casamento endividado é difícil, mano. Olha, é muito difícil, mano. Sério mesmo. E é complicado, mano. É difícil. 200 pessoas... Minha esposa conhece muita gente, mano. Eu não conheço muita gente. Quem eu chamei na época? O pessoal que eu conheço hoje, atualmente. Eu chamei o Alan, chamei o Cap, eu chamei o Galaxy. Eu chamei o Mount, o Luiz. Chamei essa galera aí. Gabi, o Guache. Um monte de gente. A Kel, né? E quem não foi pra gente cobrar... quem não foi, mano? Né? O cara foi pra Disney, né? Fogo. Aí eu chamei esse pessoal que são meus amigos, né? Eram os meus amigos mais próximos aí na época, né? Atualmente nem todos, mas alguns ainda tenho contato, né? Aí eu chamei algumas pessoas da escola. Eu chamei meus primos, né? O Calango também foi. Não chamei ninguém da live. Ninguém da live eu chamei. Chamei ninguém da live. Né? Na época eu acho que eu nem tinha tanta amizade com o pessoal da live não, mano, eu acho. Foi o quê? Em 2019 que eu casei? Quando que eu casei? 7 anos atrás.
2018, né? Acho que quase ninguém. 2019, né? Tinha o Vini. Tinha o Vini. Acho que dos amigos que eu tinha na época, o Vini, né? Tinha o Statics, mas eu não chamei ninguém da live mesmo, não, eu acho. Chamei? Acho que eu não chamei ninguém. Não somos amigos do FAO. Mets era Moliro na época. Se fosse hoje, eu chamaria. Hoje, eu chamaria algumas pessoas da live que eu já conheço aí, né? Eu chamaria algumas pessoas. Na época, mano. Atualmente tá